Sejam todos muito bem-vindos a mais um Rede Pará Podcast, hoje com uma mistura Gilvan Capistrano, Minas, Belém do Pará, pão de queijo e tacacá, é isso mesmo? É isso mesmo, duas figuras ilustres aqui na nossa bancada, Gilê. Um grande amigo que é o chefe Ofir Oliveira, conhecidíssimo não só começa a história dele lá em Calciane, Oiapoque, vem pela Amazônia, vai para Paris e volta para cá de novo. Mas isso, calma, a gente vai falar aos pouquinhos, né? E mais pertinho do Chuí, né, tem o Alexandre Silas, o chefe Alexandre Silas, porque se tu falaste do Oiapoque, tem uma conexão aí, Balneário Camboriú, que é lá no sul, com o nosso norte aqui. Por isso que a gente fez essa brincadeira aqui no início. Tá isso, tudo os dois se casado. Encontraram, sul com o norte. Olha só. E dois se encontram aqui na nossa bancada. E essa mistura, ela é mais do que bem-vinda, né? O que tem de paraense morando no sul do país hoje não está no gibi. Verdade. Né? Tem o Pará do Sul, também conhecido como Joinville, né? Lá em Santa Catarina. Tem aquela região toda ali já povoada por paraenses. E a nossa culinária, a gente pode começar assim, chefe Ofir, sempre na boca do povo por todo o Brasil, não é isso? Até parece que a Univale estava adivinhando essa migração do norte para o sul. E nós, graças a Deus, fomos contemplados, sendo convidados para iniciar um processo gastronômico a partir da Univale, né, que é uma grande universidade de Santa Catarina, aonde eu estou dizendo, parece que eu estava adivinhando o futuro, que o Pará ia tomar conta, ou seja, iria agregar uma população em Santa Catarina, e hoje Santa Catarina é uma referência do norte no sul. Agora isso é muito importante. Eu pergunto para vocês, é muito difícil chegar fresquinho os nossos produtos lá no sul do país? Como é que chega? Porque o nosso açaí, quando chega lá, já é para misturar com granola, já vira sorvete. E o restante, o que a gente tem aqui, né? Como é que funciona essa dinâmica? Pela distância aqui, não tem outra, é avião, né? Sim. E aí torna-se um produto bem caro de se adquirir no sul, devido ao transporte de avião, que é caríssimo, o frete e tal. Mas as empresas, elas estão entendendo isso, e quando você chega e diz que é para um futuro, e aí eles baixam o preço e você consegue fazer esse comércio da gastronomia do norte com o sul. Geralmente, pelo menos na minha região, em Minas Gerais, são produtos totalmente complicados de serem encontrados, só encontrando em grandes polos, no centro mesmo de Belo Horizonte. E por isso eu decidi vir para o Pará para poder conhecer toda essa gastronomia que vocês têm aqui, sendo Belém a cidade criativa da gastronomia, então não tinha destino melhor para ser... Eu vim como se fosse uma viagem de formatura do meu curso de gastronomia, porque enquanto gastrônomo não conhecer esses sabores da cultura paraense, peca-se muito, e por isso que eu vim para cá, para já ter esse sabor fresco, bem na origem, e levar isso para Minas e para o Brasil todo. Quem chega aqui se encanta, né? Tomou açaí e ficou, isso é uma história que não é clichê mesmo não, né? É verdade, a gente está vendo aqui a foto do chefe Ofir, não por acaso ele está sendo projetado aí em São Benedito, mas chefe, conte pra gente a sua história, como é que começou como é que o senhor começou a lidar com a gastronomia em si? Eu posso dizer que desde quando eu nasci, porque a minha mãe já cozinhava muito bem. E eu me lembro já com 6 anos de idade já cozinhando, fazendo um caribé, um tacacá, de brincadeira, logicamente. Então, eu sempre digo, desde que eu me entendo como pessoa, eu já era cozinheiro. E assim, quando já pensando décadas e décadas para trás, quando o senhor começou ali a cozinhar, era mais efervescente o paraense realmente comer comida paraense, digamos assim. Hoje você vai no restaurante e escolhe um dia da semana para comer algo típico, né? Tem gente que não, que come todo dia, mas lá mais para trás era mais comum ter essa diversidade de alimentos aí típicos nossos para comer? Não, nós sempre, quanto o produto sempre esteve, né? Quanto à voga, diríamos assim, a condição que é hoje, é por conta da imprensa, diríamos assim, da mídia, etc e tal. Mas essa culinária nossa, ela sempre manteve num patamar social de todo dia. Uhum. Inclusive, uma das últimas vezes que eu estive em São Paulo fazendo um evento, aí eu posso dizer para uma classe de milionários lá em São Paulo,
E quando eu vou, eu sempre faço uma palestra, que a culinária paraense ela não tem rico, não tem pobre, ela é linear. Ou seja, o que come o rico numa festa, come o pobre na mesma festa, de 15 anos, de aniversário, de casamento, seja lá o que for. Ou seja, não há diferença de classe social. Isso é muito importante para uma gastronomia. E é claro, né, chefe Alexandre, que dá para você sofisticar os pratos também, né? Criar, né, em cima do que já existe, já é sucesso. Tem gente, o tradicionalista, que vai torcer o nariz, né? Se vê uma maniçoba estilizada ali diferente, um tacacá num formato, sendo servido de forma diferente também. Mas a criatividade está aí para isso, né? Para que as pessoas exercitem essas mudanças também, né? Por isso que eu vim justamente para cá, porque para se ter autonomia para poder modificar um prato de uma cultura ancestral, tal como a gente pode encontrar aqui no Pará, precisa ter realmente uma responsabilidade, um conhecimento profundo do prato, e é por isso que eu vim para cá para conhecer desde a origem, porque chega a ser até um pouco de heresia você não conhecer aquela cultura e tá querendo inventar moda, querendo utilizar aqueles ingredientes que não são seus culturalmente falando, e sem esse conhecimento, sem esse embasamento necessário. Legal, legal. E Gilvan que diga, né? Que o diga que não passa um dia sem tomar um açaí, né, Gilvan? Verdade, todos os dias tem que tomar açaí. É uma questão de uma tradição, né? Que eu falo, ancestralidade. Tem isso, né, chefe? Quando tem em Belém... Meu almoço e janta é açaí. A minha cota é 1,5 litro por dia. É verdade, é 1,5 litro. A minha cota é 1 litro no almoço e meio litro na janta. E é curioso isso, né? Porque tem épocas em que o açaí tá caro. Para você tomar o açaí do grosso, né? Sim. Aquele que tu deixa a colher, ela não tomba nem para um lado nem para o outro. Mas isso é um porém muito importante que a gente precisa saber, que isso é coisa de cidadino. Que no interior o açaí é fino. Uhum. Por quê? É isso que eu digo, é bem diferente. No interior o açaí é muito fino. Tanto que eu vi aqui que eu moro na periferia, e o cara comprava o caldo do açaí, daquele que ele lava. Mas é porque aquele caldo é que eles são acostumados a usar o deles. Nós, cidadinos, é que montamos aquela ignorância daquele que a coxa não chega nem e põe, ela fica em pezinho, a colher fica em pé, mas é assim que eu gosto também. Tem um filme, né, Gilvan? Não lembro qual açaí é o nome? Jabá. O açaí com jabá, que o cara chega, ele é hospitalizado depois de tomar um açaí do grosso, né? Sim, com certeza. Ganhou o Kikito. Ganhou o Kikito do Gramado. Não, eu sempre digo, quer dormir, come açaí. Então, aí tu não bebe, tu come açaí, de tão grosso que ele é, aí põe uma farinha, uma fofa, aí já era. O que nós propomos, inclusive, dentro dessas questões do açaí, tem uma coisa chamada chibé. O paraense é conhecido por ser papa chibé, mas não existe nenhum local onde disse eu vou lá tomar chibé. É engraçado, existe a expressão, mas não tem mais. Não tem, mas aí é que está baseado nessas questões, é que na minha casa nós estamos erguendo, e aí eu dei o nome de uma malopela. É um cruzamento de uma maloca e será uma capela. É uma capela dedicada a São Benedito, por ser um santo culturalmente reconhecido da gastronomia em Bragança, né? Uhum. Inclusive 2 pratos meus levam o nome da tradição, o peixe à capitoa e o retumbão. E esse retumbão, ironicamente, me levou a dar uma aula em Coimbra, justa por causa do retumbão. Então, eu tenho dito que eu sou muito articulado com São Benedito. É legal ver o chefe falando sobre dar aula, né, sobre deixar um legado, né, para quem quer ser conhecedor também da culinária paraense, da nossa gastronomia. Como é que está sendo esse lado mestre também do chefe? O que eu coloco dentro dessa questão do cozinheiro, e aí eu li muito sobre a vida dos cozinheiros, os antigos, como Carreme, como Vatel e etc e tal, e aí tu vai saber o que é a importância de um cozinheiro, porque o cozinheiro ele está aqui para servir a humanidade. Eu penso que o cozinheiro não é o cara que vai lá na cozinha, é o chefe. O cozinheiro ele tem que se preocupar com a sociedade, como colocar uma comida sadia na mesa para o cidadão. E essa é a minha preocupação. Não é de fazer uma boa comida, mas sim de procurar um bom produto para que eu possa assim fazer uma boa comida. É interessante isso, né, Gilvan? Porque imagina também, chefe Alexandre, a pessoa está num dia estressante,
às vezes um bom alimento, um bom preparo, um bom atendimento, né? Você chegar no lugar, ser bem servido, ser bem atendido, tudo isso vai te deixar melhor, né? É por isso que é tão complexo, né? Você lidar com chefes ali aprendendo e você passar o legado de que ele tem que ir muito mais do que preparar um prato, né? Não é à toa que a palavra restaurante vem de restauro. Então, aqueles que hoje são os chefes, cozinheiros, antes eram considerados como os restauradores, que as pessoas, após um dia estressante, ou então até mesmo pessoas doentes, iam até esses restauradores para tomar ali um caldo, para poder se alimentar, e através do alimento ele traz a saúde, traz a cura, traz esse alívio de descansar. Então o cozinheiro ele tem essa função de estar ali sempre servindo. Eu digo sempre que é muito importante o cozinheiro ter essa paixão em servir, justamente pelo fato de que existem pessoas que, por exemplo, que se autodenominam chefes e que não têm o prazer em ir até a mesa, servir a pessoa, porque acha que aquilo ali seria um serviço de garçom, mas o mais bonito é justamente isso, você cozinha para o outro. Então aquilo ali é um ato de afeto, um ato que você está transferindo energia para o comensal, que seria o consumidor. Muito bem, legal. Muito bem. Chefe, a gente Belém recente, né, tem 2 anos que ganhou esse prêmio, né, da Unesco, né? Mas a gente vê que existe o legado paraense da comida, dessa coisa ancestral, da parte de etnia, da questão indígena, da questão cabocla. Mas existe uma política pública? O senhor acha que... Como é que a gente conseguiria fazer com que isso se startasse mais, que isso chegasse mais longe? Eu penso justamente que isso depende do Estado. Eu penso numa política enorme. Eu sou conhecido como o cara sonhador, além do real de se sonhar. Mas não é uma questão de sonhar. Eu tenho uma visão de mundo da gastronomia. E aí, modéstia à parte, isso me corroborou ao meu reconhecimento em Paris como um chefe introdutor de uma cultura numa Europa, por exemplo. E essa é a nossa preocupação. É de como você organizar para que a sociedade possa realmente usufruir. Aí precisamos de quê? De projetos. Sim. De projetos, de organizações sociais, a partir da sociedade se organizar. Porque ela também a gente não pode ficar pensando que é só o governo que pode fazer. Sim, claro. A sociedade, se ela não se engajar no processo, não adianta, pode jogar o dinheiro que jogar e que não vai acontecer nada. E eu posso dizer que muitas das vezes a gente já conseguiu alguma coisa, e até sem dinheiro mesmo, mostrando de que as coisas são possíveis a partir da nossa força de vontade. A gente vê, por exemplo, eu lembro que acho que faz 3 anos, quando houve o início das viagens, né, Belém, Portugal, me convidaram para o senhor fazer um almoço ou um jantar lá, né, que foi a inauguração desse voo. A gente vê os chefes vindo de todos os lugares para conhecer a Amazônia, conhecer Belém, conhecer nossos sabores. A gente vê as universidades lhe procurando e outros chefes, mais o senhor com seu legado. Mas a gente não vê o outro lado aqui. As pessoas de perto aqui não estão vendo isso. Eu não sei o que acontece, Gili. Sabe? Parece que o mundo inteiro vê, mas os daqui, que poderiam se engajar e fazer com que isso funcionasse, com que isso criasse uma dinâmica, não vejo assim uma coisa de fato. Fazem muita crítica. E aí eu acho muito engraçado, muitas vezes, quando alguém se refere a uma comida de Belém, por exemplo, um chefe, não me lembro aqui o nome dele, ele foi dizer que achou o açaí parecido com o gol de terra. Os paraenses ficaram... Eu digo, o gosto é de cada um, cara. O gosto é de cada pessoa. Então eu vou achar... Eu digo, agora vai lá na China... E aí na China tem um prato tradicional que é um ovo com patinho lá dentro. O chinês adora aquilo. Com patinho, né? No embrião, né? Não, ele já é formado, inclusive. Caramba. Ele é formado. E aquilo os caras adoram, aquilo é uma iguaria. Ou seja, é o gosto deles. Aí eu vou dizer que é ruim, eu vou ficar aborrecido se alguém chegar lá. O francês nunca vi alguém se aborrecer, porque alguém chega lá e não gosta da comida francesa. Ela é muito boa, mas é a base de manteiga, a base de creme de leite, disso. E eu, por exemplo, sou um que não gosto. Mas eu não vou falar mal porque eu não gosto. Eu que não sei o gosto que aquilo tem. Né?
Sim, é subjetivo, né? É subjetivo. E essa chegada, por exemplo, de quem vem e conhece, tem esse primeiro impacto com a nossa culinária, né? Por exemplo, eu pergunto isso para o chefe Alexandre também, que deve ter visto a maniçoba ali, claro, já veio desconstruído de preconceitos, mas não deve ser tão simples enxergar como a melhor comida do mundo, a maniçoba, né? Ele falou do gosto de terra. Teve um conhecido da minha mãe que veio provar o sorvete de bacuri e disse que tinha gosto de esmalte. Aí ela perguntou, mas tu comes esmalte? Como é que Quando era criança, com certeza, né? Então tem dessas, né? Desses preconceitos também. Vou te dizer que bacuri foi a fruta que eu mais gostei, é a fruta daqui. Então eu achei ela com uma complexidade aromática muito, muito grande e dá para trabalhar bastante. Sobre a maniçoba, realmente eu, de berço mineiro, que frequento fazendas e tudo mais, ao primeiro momento, quando eu olhei para dentro da panela, para mim era estrume de vaca, que parecia visualmente, mas é um aromático, um cheiro muito bom. E eu fui realmente construindo isso comigo, porque a maniçoba ela tem essa vantagem de que ela demora para ser preparada, né? Então eu fui, enquanto ela estava sendo preparada, eu fui me preparando para comer também, entendeu? Foi o tempo que eu tivesse, né? Foi o tempo que eu tive para me preparar para falar assim, olha, eu sei que parece, mas não é, o cheiro é muito bom, vamos ver como é que é o sabor. Então eu fui experimentando, e isso é muito importante no ramo da cozinha também, porque experimentar é sempre importante para você estar aumentando sua carga. É como se fosse realmente, para quem lê, cada sabor diferente é um livro novo que você lê. E esse livro você fica guardado o conhecimento na sua mente e posteriormente, quando você for criar um prato, você vai ter uma biblioteca de livros que você já leu, para poder revisitar e transformar aquilo num prato inovador. Então, é importante estar se desconstruindo em relação a culturalmente, se você não tem o costume daquilo, você se impor para poder pelo menos experimentar. E experimentar, às vezes na primeira você não gosta, mas na segunda, na terceira você vai experimentando e vai pegando até agrado pelaquilo. É viciar, né? Eu queria pegar esse gancho para perguntar para o chefe Ofir, como é que o senhor conseguiu conquistar os parisienses e introduzir a maniçoba naquele país? Olha, isso é até engraçado, porque eu liguei para um amigo meu que ele se denomina, quando ele faz a crônica, sobre curisco. Aí eu estava com ele conversando lá em casa, e aí como a bandeira mineira tem um Libertas que será teme e tudo, aí eu brinquei, bora ver em latim o que seria maniçoba. O meu amigo morreu de rir, ele fez uma crônica sobre isso. Mas o que eu coloco, como é que a maniçoba foi vendida para os franceses? O que é que acontece? Você diz assim, olha, isso aqui é gostoso. Não existe isso. A apresentação não deixava o francês, por exemplo, e aí me deu um estalo e eu usei a alusão da criação do mundo, que é o mais lógico, que foi o que eu achei mais viável de possibilidade. Porque a maniçoba é feita em 6 dias. No 7º ela descansa e no 8º se come. Eu digo, Deus fez o mundo em 6 dias. A Gênesis fala disso. Então, 6 dias Deus fez o mundo e a maniçoba, no 7º descansou e no 8º ele comeu, virou sucesso. Todos os franceses queriam comer o prato que Deus tinha feito. Agora, o senhor botou uma pitada também de uma interrogação lá, né? Que o senhor falou que se no 7º dia podia... Não, se comeu, aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque ela, no primeiro momento, é veneno, mas aí sim, eu aproveitei e usei o kiwi japonês eu uso lá por Kobe, para aquela região, para comer o baiacu, que é um sucesso. Os caras vão lá, é caríssimo, porque pode morrer, então o cara vai casar e leva a noiva para comer o baiacu junto, se morrer. Morrem os dois. Gera milhões, ninguém vai morrer. Sabe por que não vai morrer? Porque tirou o fígado do baiacu, saiu o veneno, acabou. Mas... Aí o senhor falou que a maniçoba podia ficar se envenenar. Sim, se comer... bicho morre, tem que pedir primeiro. Aí é que esse que é o negócio, eu usei essa questão. Porém, lógico que eu dizia assim, Deus na sua sabedoria, eu tive que usar o nome de Deus, né? Na sua sabedoria, através da mandioca, da maniçoba, ele mostrou que tem a vida e a morte. Ele mata
pela maniçoba, mas também a maniçoba dá vida para ele, que ele nunca vai comer prato melhor. E Deus que ensinou a gente a fazer ele. Tem gente até que brinca, né? E diz que foram muitos índios aí sendo dizimados, experimentando a maniçoba, até descobrir que era no sétimo dia. Eu discordo completamente disso, porque Qual é a realidade disso, afinal? A realidade é o seguinte, eu sou esotérico. E como esotérico, você recebe as coisas mandado pela que a natureza te põe na tua cachola. E a minha tese é por isso que o ser humano é o que é, porque é toda uma complexidade nossa. Para quê? Para alimentar o cérebro. Para quê? Para ele receber influência do etéreo. Do divino, né? O senhor teve algum momento esotérico assim na sua vida? Algum momento que aconteceu, um encontro, alguma coisa que... Eu tenho testemunha hoje. Então conte pra gente. Não, eu tenho as minhas histórias de etéreo, essa coisa, em relação à minha pessoa, ela é bem maluca. Eu tenho a previsão de um feiticeiro que eu seria um homem que diria. Hoje eu não tenho mais dúvida, isso é muito importante. Onde aconteceu esse encontro, mestre? Isso faz 40 e poucos anos atrás. Foi aonde? Exatamente onde? Em Bragança. E depois disso houve outras e outras e outras. Inclusive antes, quando eu cheguei de Paris, que é uma história bem maluca, minha mãe sonhou que eu voltava pedindo esmola. E quando ela sonhou, como ela sonhou, eu voltei literalmente pedindo esmola. E dentro dessa questão, hoje eu entendo o que o feiticeiro me falou, porque eu entendi que eu sou um predestinado, ou seja, tudo que eu passei de dificuldade era justamente para me aprender, para ser... Hoje eu sou referência, modéstia à parte, mundial, mas eu passei o pão que o diabo amassou. Ou seja, eu fui para dentro de comunidade, eu extraí produtos para levar para Paris, para mostrar a nossa cultura, e isso sem dinheiro, passando fome, etc e tal. Ou seja, também para a gente alcançar as coisas, tem que ter um pouco de sacrifício e de coragem, não é só pensar assim... Não é só glamour, né? Não é só glamour, a coisa é bem complicada. É isso, né? E assim, tendo esse exemplo, chefe Alexandre, do chefe Ofir aqui, te estimula a ser cada vez um profissional mais gabaritado também, né? É bom ter esses referenciais, assim. Com certeza. Eu passei os últimos 16 dias aqui em Belém, escutando e aprendendo muito com o chefe, e tenho certeza que volto para Minas agora com uma nova visão sobre a gastronomia, sobre até a vida mesmo. Então, eu aprendi muito e pretendo colocar em prática. A gente já está combinando, eu vou participar agora em março no Congresso Internacional de Chefes na Argentina pelo Pulmão da América, que seria a Floresta Amazônica, e através desses eventos, através de contatos com outros chefes, a gente vai estar trabalhando justamente um projeto para poder preservar a Amazônia através da gastronomia. Então, a preservação tanto da cultura alimentar quanto da floresta em si. Interessante isso, né? Porque deve vir uma COP por aí, né? Aqui, sendo realizada aqui. Sim, o que a gente pensa, o nosso trabalho, nós já estamos credenciados a participar dessa COP. Eu não tenho dúvida e, logicamente, a partir da oficialização, nós vamos trabalhar todo um contexto tanto que o espaço que eu estou criando na minha casa, de uma forma ou de outra, ele já tem essa finalidade, porque lá a ideia de nós iniciarmos um processo político e socioeconômico para uma sociedade. Isso é voltado, aí sim, àquilo que a gente fala, de levar isso a nível de governo. Porque o que a gente pensa é tão grande que eu sozinho jamais poderia resolver um problema que é um problema social de governo, e quem teria o dinheiro para fazer isso é o governo. Eu sempre digo, os meus projetos, como ideia, ele começa a partir de $1 bilhão, e nego acha graça. E eu digo, meu amigo, como é que a gente vai preservar a natureza com R$100 mil, R$200 mil? Enquanto se gasta bilhões e bilhões para destruir, nós precisamos de bilhões e bilhões para preservar. E o que a gente propõe, vai além, que são os manguezais, e faz parte da palestra que eu dei, onde ele estava lá em Santa Catarina, para os doutores da área de turismo e hotelaria, de base, inclusive, junto ao CNPq, mostrando de que esse trabalho que a gente propõe
Ele é o início de um processo macro, mas tem que estar envolvida a sociedade por inteiro. Por quê? Os manguezais, no nosso caso, principalmente, eles estão, na nossa gíria, a gente fala, levando farelo, ou seja, estão se acabando. Como se acabando, os manguezais estão lá, mas o caranguejo eu sempre coloco. Na minha época, quando eu era criança, 60 anos atrás, eram 2 palmos, eu já tirei um. Daqui a pouco eu tiro o outro e o caranguejo acaba. Na hora que o caranguejo acabar, o mar acaba. Quando eu digo o mar acaba, porque nós temos alguns bilhões de toneladas de ova de caranguejo abastecendo o mar. Agora mesmo nós vamos entrar já na época do soltar, que é a época do defeso do caranguejo. Aí ele cruza agora e quando é em março dá grande lançante. Aí vem, é quando o caranguejo dissolve e leva isso para o mar. Ele vai passar 4 anos no mar se colocando, depois, 4 anos depois, em setembro, no solstício de setembro, que é o de verão, no caso na Europa, de inverno, ele volta na praia. 4 meses depois? 4 anos depois. 4 anos depois. Ele leva para chegar a maduridade de um caranguejo, são 7 anos. Caramba. Quando ele falou, até mal agora. Quando o chefe falou, eu achei, não, agora não sei o que, mais para frente, eu achei que eram até meses, né? Não, 7 anos. Para que ele possa atingir a maturidade. E aí, uma dessa parte, eu sempre brinco, que eu já tenho uma política, num dia que isso acontecer, como é que a gente vai conscientizar o caboclo? Porque hoje tem o defeso, mas o defeso é um jogo político. Tu compra o voto do caboclo, tem nem que nunca nem votou na vida, diz que nunca nem votou, nunca pescou, mas recebe o defeso. E o que nós propomos é outra história, é uma política socioeconômica que venha corroborar o defeso, mas o ano inteiro. Uma política para preservar, isso demanda de tempo. E eu tenho, por exemplo, na minha política, como é que eu diria para o cara não pescar? Para ele não tirar o caranguejo, mas eu preciso do dinheiro para que ele não vá lá. E de que forma? Eu vou mostrar para ele como é que o fazendeiro compra Hilux. Ele é um fazendeiro também, um caranguejeiro. Ele só tem que tomar uma consciência de que o boi dele é caranguejo. Só que o fazendeiro, ele derruba a floresta. Ele pega 2 tratores, derruba a floresta todinha. Depois ele pega o bezerro, espera 1 ano para o bezerro nascer. Depois ele passa, ou seja, 4, 5 anos depois é que ele vai levar para o abate aquele animal. Mas ele já... E o caranguejeiro não precisa de nada disso, ele só tem que esperar o tempo do abate. Agora, dá para tirar, aí o que é que eu vou, na minha cabeça, ele só tira, vai lá buscar o que precisa tirar, que é o grande, o adulto. E ele precisaria de dinheiro. O que é que acontece hoje? Ele vende uma pera por 14, 15 reais. São 10 unidades. Ele vai lá e o caranguejo que tiver desse tamanhinho, grande, pequeno, vai botando. Deu 14, ele já... Não adianta estar fora do defesa, se ele vai pegar o pequeno mesmo. O que é que acontece? Aí ele diz assim, mas ninguém pega a condurua, que é a fêmea. Sim, mas não tem macho para cobrir a fêmea, acabou dando mesmo. E tem um detalhe, se não tiver nada organizado, daqui a 30 anos acaba. Acaba e acaba e acaba. Acaba o mar, acaba o oceano e acaba o mundo. A gente vê, né, Gilei, a gente vê, assim, há um movimento de falar do meio ambiente. A COP acabou de acontecer, né? Mas pouco se fala do mangue, é engraçado, né? Se fala muito de floresta, de preservar a floresta, mas pouco ou quase nada se fala do mangue. O que vocês acham que... Por que acontece isso? É porque a floresta maior, ela domina, né? O maior tamanho é da floresta. E esquece que nós temos 700 quilômetros de manguezais, né? De borda, do Maranhão até o Amapá. Pegando um pouco de caiena, esse é o nosso... E nós produzimos... Na minha época de rapaz, hoje, tanto que a prova que está diminuindo, eu cansei de ver tirarem 10, 15 caminhões de caranguejo por dia. 15 caminhões lotados. Por que eles levavam isso? Morre a metade e tu fica com a metade. Agora já tem uma técnica, eles conseguem preservar, já não morre mais tanto e tudo, mas na época levava um caminhão era para jogar fora e o outro para... que vingava. Para vender. Mas era esse o... Ou seja, tá acabando.
É por isso, né, chefe, e também chefe Alexandre, que não existe hoje gastronomia sem sustentabilidade, né? Está exatamente entrelaçado uma coisa a outra, né? Sim, até porque senão o mundo toma consciência de que o mundo não pode ser mais o que era. Ele tem que se autorrelacionar na culinária, porque uma coisa pouca gente não liga, mas os cozinheiros são os caras que fazem a história do mundo. Quem muda a história do mundo são os cozinheiros. Aí tu vai pegar uma história de um Carême, já falei, vai pegar a história de um Vatel, e tu vai entender. O Vatel, ele era tão doido como cozinheiro, que era um cara... Ele trabalhava para um conde lá na França. E o rei lá da França foi lá no condado onde estava o Vatel vivia. O Vatel recebe o rei com toda a pompa que um cozinheiro podia fazer. E o rei se encanta com ele chega, tu vai para a corte? Ele diz, não, eu quero ficar aqui. O que acontece? O conde perde numa partida de pôquer para o rei. Perde o Vatel. O Vatel se matou para não ir. Ou seja, nós como cozinheiro, é aquela história, eu me gabo disso. Não tem dinheiro no mundo que me compre. Eu sou incomprável, como diz o outro, eu não tenho imbrochável, eu sou incomprável. Por quê? Porque a minha onda não é dinheiro. Não tem, alguns que me conhecem sabem disso, não existe dinheiro para mim. Eu vivo bem pra caceta, eu sou casado com o Estado. Quando eu digo que sou casado com o Estado, a minha mulher é aposentada do Estado. Ou seja, é pouco, mas não vai me faltar nunca. Não vai me faltar nunca. Essa sinceridade que me comove mesmo. Não, mas todo mundo sabe disso, eu nunca escondi isso de ninguém. Do Brasil, no mundo, no exterior, todo mundo sabe. Eu sou eu me lembro do Heráclito, que era uma figura de Bragança, eu sou um livro aberto. Eu não tenho segredo profissional. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, da necessidade da cozinha ser reconhecida como algo que pode preservar o meio ambiente. Sim. A cozinha está presente, o cozinheiro está presente na maioria do início das revoluções, sejam elas de qualquer proporção que sejam. Então, por um exemplo, o ser humano começou a ser sedentário justamente por uma mudança no hábito alimentar. Ele começou a plantar, começou a viver ali no mesmo espaço e não viver mais como um caçador e um coletor, isso lá na pré-história. Mas trazendo para dias atuais, por exemplo, em organizações estudantis, quando aconteciam aquelas ocupações em prédios institucionais e tudo mais, a primeira coisa que se organizava cadê a brigada da cozinha? Porque não tem como manter uma população dentro daquele prédio se a população não for alimentada. E por isso ele já começa a organização pela cozinha. E não é à toa que na chamada posse do povo, que é a posse do Lula, uma das pessoas que foram subir com ele na rampa, sim, exatamente, foi uma cozinheira, mostrando a importância da cozinha em diversas instâncias políticas, desde o primórdio até as mais complexas. Chefe, a gente tem, Gilê, de uns anos para cá, a valorização do produto em si, né, do matéria-prima, né? Da matéria-prima. A gente vê o cacau sendo reconhecido, a própria farinha de Bragança sendo reconhecida. Então a gente tem o movimento desses produtos, chefe. E o senhor defende o Arubé, o senhor defende vários produtos que o senhor usa aqui, que são os produtos, vamos dizer assim, naturais, de base, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, dessa manutenção, desse trabalho que o senhor faz. O que eu coloco hoje, a culinária, ela é um ciclo vicioso, diríamos assim. Eu vou dar um exemplo muito certo. Quem ganha dinheiro com a nossa culinária, incrível que pareça, é a Bahia e o Ceará. Como? O nosso peixe vai para o Ceará e vai para a Bahia. Quem recebe o turista para comer, aonde é? É no Pará? Não. É o Ceará e a Bahia que faturam, vai lá na Praia do Futuro, peixe para tudo que é lado, caranguejo para tudo. Eles não produzem nada, tudo sai daqui para lá. Então isso é fundamental no trabalho de sociedade. Essa produção gastronômica da sociedade, o cozinheiro ele só tem a finalidade de fazer a comida. Mas a sociedade ela precisa se organizar para colocar essa comida na mesa junto com o cozinheiro.
ela é fundamental num processo econômico e social, logicamente. Ou seja, o Pará, a nossa cultura ela é muito forte, tanto que lá no Ver-o-Peso ela um pouco é abastecido pela cultura gastronômica, eu diria até 99,%. Dos que vivem no Ver-o-Peso, vivem a partir da produção gastronômica que o Pará produz. A gente vê ainda alguns produtos sendo comercializados agora, sendo, digamos, industrializados de forma bem artesanal, né? Mas a gente ainda vê que isso é muito incipiente, né? Sabe, uma coisa, é um movimento aqui, outro ali, ainda não é um volume, digamos, de material que consiga ser, enfim, abastecer o mercado. Eu aproveitaria a oportunidade de estar com o Alexandre aqui, que é de Minas, e dizer que o Pará precisa ir lá em Minas para entender o que é um processo gastronômico. Eu digo isso que quando tu vai no mercado municipal lá em Minas, a produção é toda artesanal, 99,9%, mas aquele mercado é lotado de produção artesanal, da pimenta, do queijo, disso. E nós aqui não temos nada. Infelizmente, estamos ainda iniciando. Eu posso dizer que hoje em dia a gente tem um produto ali, tem um produto acolá, mas o empresário, ele precisa... É aquela história. As coisas têm que caminhar junto. A cozinha e o produto. Né? A gente se ressente, chefes, de não ter um mercado municipal como deveríamos ter aqui, porque é muito curioso a gente receber o turista e ele dizer: mas vocês têm a melhor culinária do país e em São Paulo tem um mercado daquele ali, vocês não têm um mercado aqui? Chegam como lá, é que né? é Mas, isso? por exemplo, esses então, produtos são produtos que são agora feitos de maneira artesanal, bem embalados. Sim. Mas a gente sabe que se a gente for... A gente viu isso, eu trabalhei no governo na época lá na CDM, e aí naquela sua viagem fizeram alguns pedidos de material. Eles pediam assim, de toneladas. O cara foi pedir uma tonelada, isso aqui não vai ter. Mas tonelada de geleia de açaí, o cara não tem como entregar. Não tem, é isso que eu estou colocando. Hoje isso é tão... O que é que acontece do tucupi, por exemplo? Eu sempre vou contar uma história minha do açaí. Há 15, 20 anos atrás, eu fui a Nova York para vender açaí. E preparei um folder dentro das ideias de o açaí voltado para a preservação ambiental, voltado para a escola, ou seja, o royalty, um lucro para essas comunidades, porque hoje o lucro vai diretamente para o dono da fábrica e pronto. O que o caboclo ganha, ele não ganha nada. O lucro do açaí, ele vende, mas não lucra. Ele vende 10, vamos dizer, uma rasa 30 pau, 40 pau e pronto. Quem vai ganhar é a indústria que vai vender esse. E aí é que vai oferir desse lucro. E eu fui a Nova York com essa intenção de colocar um produto. E realmente o que aconteceu? Eu não vendi 1 litro. Por que eu não vendi 1 quilo de açaí? Porque o cara me pediu 3 navios naquela época. Esse é o problema. A gente levar isso aqui para o mercado, aí chega lá por exemplo, uma hipótese lá na Alemanha que os caras detêm, o maior negociador de café no mundo é a Alemanha. Ela não produz 1 quilo de café, mas é o maior produtor de café do mundo. Aí ele chega lá na Alemanha por uma geleia dessa de açaí ou de cupu, aí o cara diz assim: eu quero 50 toneladas. Não tem como. Esse é o nosso problema. Também porque o mundo pede e nós não temos. Por que nós não temos? Porque ainda não tem uma política... Ainda vamos voltar para aquilo que a gente conversou. Sim. A política pública não está olhando para isso daí. Não está olhando para isso. Não está olhando. E a gente fala, a modéstia à parte é uma das coisas que eu tenho falado ao longo do tempo, e eu tenho dito uma coisa: aí sim, eu sou escutado no sul do país e aqui eu sou doido. Não, mas eu estou falando aqui para ficar gravado. Sim, mesmo. É isso mesmo. Às vezes o óbvio parece que é loucura. Não, mas acontece o seguinte: eu acho que os caras me consideram por ser doido por eu pensar o que penso. Eu penso no melhor do que isso aqui pode ser feito, inclusive comigo fazendo. Até porque eu tenho know-how para isso, para fazer o que eu me proponho.
Mas, não, o bode é doido, porque o meu apelido na intimidade é bode. O bode é doido. Sim, eu nunca disse para ninguém que eu sou bom. Até porque eu faço questão de me... é doido? Não, eu sou doido mesmo, não vou dizer para ninguém que eu não sou. Pega. Às vezes a minha filha, não, papai, digo, minha filha, tanto faz eu dizer que eu sou bom como não, vai dar no mesmo. Então, eu já me coloco como doido e está acabado. Nessas loucuras aí das quais o senhor cita, né? O que mais incomoda, o senhor acredita, na hora em que a sua sinceridade ela flui? Assim, é justamente porque a gente propõe um óbvio, que não é feito até hoje. E esse é uma óbvio, política gastronômica. Sim, nós não temos. Esse óbvio, ele é capaz de atingir tanto o pequeno produtor, que ele não tem como produzir 50 toneladas de um produto, quanto aquele que vai trabalhar com uma quantidade maior, digamos assim. Sim, o que eu proponho, e é bem, a gente vem conversando muito sobre isso, o macro e o micro. O micro já está organizado pela empresa. O macro está organizado na nossa condição de dizer, isso aqui precisa ser feito. E aí ninguém quer fazer porque ainda está no campo da ideia. Claro que está no campo da ideia. Se tu não passar, ele vai ficar no campo da ideia, daqui a 10 anos, 15 anos, alguém vai botar no campo original, como hoje acontece com a culinária. Ela sempre esteve aqui. Ironicamente, eu fui para Paris e ela aconteceu lá. É isso que eu estou colocando. Sim. O que a gente tem para acontecer e o que fala vai acontecer, porque eu sou conhecido e escutado no sul do país, na França, seja lá por onde for. Aqui não. Por que não? Porque as pessoas ainda estão no tempo da idade da pedra ainda. Literalmente, desculpe eu falar, mas eu me coloco nesse lado também de ser amazônida que sou. E eu sei muito bem a nossa diferença. O meu pai, quando abriu uma fábrica de rádio, foi a primeira fábrica de rádio na Amazônia, foi meu pai que abriu. Por quê? Ele estudava eletrônica dentro da floresta amazônica, ele tinha consciência do futuro. Quando abriu a Belém Brasília, ele pegou, naquela época era 15 dias de viagem. Ele foi lá, comprou 3 caminhões de rádio para montar os kits e montou uma fábrica de montagem em Bragança. Ficou milionário. E eu era filho do Venâncio. Ou seja, o que eu posso dizer é que meu pai tinha uma visão de futuro, como eu também tenho uma visão de futuro na gastronomia e no turismo. Aí hoje a minha filha é doutora em turismo e hotelaria, é referência já, como dentro do processo dela, não só por ser minha filha, mas sim pelo que ela estudou e estuda, que é o turismo de base. Muito bem. E a gente pode se considerar assim, referenciais hoje para quem quer conhecer a nossa gastronomia, a nossa culinária, além do senhor, chefe, assim que o senhor olha assim a ponte e diga, esse aqui está fazendo um bom trabalho, aqui também está. Tem já esse legado sendo distribuído, digamos assim, chefe? Sim, hoje o Pará, a cidade de Belém, está bem servida por esses novos chefes, diríamos assim, por novos empreendedores que começaram a entender um processo. Aí vamos colocar o manga jambu, o coco, ou seja, tem muitos e muitos hoje, que a gente sabe, que estão usufruindo e aí a gente, numa gíria geral, se dando bem com essa culinária. Por quê? Porque hoje é a culinária do momento. E alguém diz, nós somos moda. Eu digo, não. Nós não somos moda, nós somos cultura. É diferente. Moda é igual uva passa. A moda passa, a uva passa, tudo passa, mas a cultura fica. Aí eu estudei um cara chamado Milton Santos, que é um grande geógrafo. E ele sempre dizia, quer um povo diferenciado, cultiva a tua cultura. Baseado nisso é o meu trabalho. A minha cultura ela é gastronômica. Eu vou buscar o mais clássico das culturas, que é a gastronômica. Por que a clássica? Porque o homem, antes de dançar, ele comia. Para ele pintar, ele comia. Ou seja, para tudo que ele faz, ele primeiro tem que se alimentar. Então... É isso, né? E é importante também, né, chefe Alexandre, a gente desconstruir um pouco a cultura do fast food, digamos assim, né? Porque se tu tens, por exemplo, um referencial que converse com o jovem que... prefere o mais efêmero, o mais rápido e faça com que ele aprecie, né, uma boa gastronomia, é importante também, né, você desconstruir um pouco isso.
já que a gente vive assim essa coisa do é mais fácil eu comer uma coxinha ali na frente, é mais fácil eu pedir um sanduíche, a pizza que vai chegar mais rápido e tudo mais. Essa coisa da comida rápida, o tal do slow food é o que é tendência, é o que precisa ser tendência, digamos assim, né? O que a gente peca, a nossa geração atual, falo eu enquanto geração, é justamente na falta de planejamento. Ao meu ver, essas pessoas que hoje buscam sempre um fast food, buscam, vou comer uma coxinha ali na rua, é porque essa pessoa esperou ter fome para poder comer e não se planejou para poder ter uma alimentação adequada. Então, uma alimentação, eu até ministrei um curso que era Minha Marmita, Nossa Saúde, que era justamente focado para pessoas jovens que estavam se formando e que posteriormente iriam passar a morar sozinhos quando começar a ingressar numa universidade. E a gente sabe que a realidade do universitário é miojo, café e só praticamente a alimentação básica, porque são pessoas que estão com baixo orçamento, ou às vezes até tem um orçamento, mas prefere colocar na cerveja do que na alimentação, por exemplo. E que não se preocupam com a saúde, Passa longe no auge das verduras, dos legumes, das frutas, vai pro esse prático. curso ele tinha justamente o intuito de mostrar que uma alimentação saudável não precisa ser burocrática, não precisa ser aquela coisa que você vai chegar da faculdade só daqui 40 minutos que você vai almoçar porque você tem que preparar tudo. Então a gente deu algumas dicas de pré-preparo, já chegar com as verduras, por exemplo, já porcionar as verduras, dar uma pré-cozinhada nela, guardar na geladeira, para poder fazer essa alimentação de uma forma rápida. E a gente também peca quando a gente pensa que uma alimentação saudável necessariamente é uma alimentação cara, porque a gente encontra muitos produtos sazonais, produtos regionais, em questão de vegetais, que realmente não tem um preço tão elevado e que às vezes fica até mais barato mesmo do que comer uma coxinha na rua. Então demanda planejamento para poder gerenciar toda essa alimentação. Tem coisas que a gente observa e as pessoas conversam com a gente, isso é moda. Isso aí é moda. Ser vegano é moda, é caro. Então, tem muito mito, né, em cima de tudo isso. Tem gente que escolhe o veganismo aí como um comportamento, um estilo de vida. Um modo de vida. Sim. No meu caso, na minha família tem essas pessoas. Que são porque escolheram como modo de vida. Sim, é porque é tomada de consciência, inclusive. Né? Uhum. Aproveitando essa aqui da tomada de consciência, eu coloco o seguinte, e a gente quer fazer um trabalho de gastronomia a partir de Santa Catarina, e já temos empresário que já tivemos conversando para essa produção, inclusive lançando uma ideia, porque hoje é fast food, né? Nós vamos lançar numa praça de alimentação a culinária da Amazônia com Slow Fast. Será um novo conceito, pode anotar. Será um novo conceito da gastronomia mundial. Eu pego o Slow Food, que é o conceito da culinária devagar, mas quando a pessoa traduz Slow Food, é comida lenta. Mas é engano. O slow é de comida lenta, mas a partir da sua produção. O que acontece? Hoje uma galinha leva 30 dias para um frango daquele, é 30 dias. O que a gente propõe dentro do slow food é que seja comida uma galinha caipira, ela vai passar o ano, o porco e por aí afora. Então, essa é a nossa proposta. Quando a gente lançar em Santa Catarina, na praça de alimentação, será o Slow Fast gastronômico da Amazônia, que é o sabor selvagem. Que é aquela coisa mais rápida de preparar, mas que tem aí a sua... na sua origem, uma produção diferenciada. O problema do vegano é que se ele pega uma galinha para criar, né? O vegano não, o que de repente tem aí um potencial dentro de si para se tornar vegano, ele pega uma galinha, um ano com ele vai se afeiçoar, não vai querer matar a galinha. Não, mas o vegano ele não come... um produto absolutamente de nada de origem animal, né? Sim. E é possível fazer uma culinária paraense assim, com tudo que ela tem a oferecer para um vegano? É possível. Eu vou contar uma história do meu amigo Ney Messias. Ele queria fazer um evento
para vegano, uma coisa que não podia levar carne, não podia nada, e ele foi em casa para fazer um teste. Como eu sabia que ele já tinha comido peixe ao longo do tempo, eu preparei um prato de origem vegetal, porém com gosto de origem animal. E quando ele provou, ele disse: pô, tá me dando peixe? Eu disse: não, eu já soube que eu sei que tu comia peixe, eu fiz isso aqui com gosto de peixe. Ou seja, a nossa culinária, os nossos ingredientes, dá para fazer comida o tipo que você quiser. E de onde veio o gosto do peixe? Do peixe? Do peixe, o peixe é cheiro verde, é coentro, é chicória, alfabaca. Muito bem. Aí tem a memória afetiva do alimento. A memória né? afetiva. Aí tu põe um azeite de oliva e eu peguei o palmito de pupunha, aí dá o gosto do peixe, que é o filé. É o tempero do peixe, né? Muito bem, muito bem. É legal isso, né, chefe Alexandre, também. Você trazer, por exemplo, até para o vegano mineiro, o que o vegano paraense consome, né? Mas ninguém aqui é vegano, né? Aqui, não, mas entre nós. Só um aqui, detalhe, ele já vai com a missão de fazer a maniçoba lá por mineiro, para a avó dele. A primeira que não é para matar a avó, não, é só para fazer a comida para a avó dele. O cara fica com medo de comer a maniçoba, porque 3 dias, 5 dias, não. Eu tenho dito o seguinte: a maniçoba para ser comida, no 3º, 4º dia já dá para comer. Porque ela é volátil. O veneno que contém na folha ou na própria tucupi, ele é volátil. Então não são 7 dias. 7 é uma questão de segurança, né? Margem de segurança. Não, é lenda. Um ritual, né? É ritual. É mais um ritual do que outra coisa. O que acontece? Porque ela realmente é muito venenosa, a folha da maniva é onde ela contém a maior incidência de ácido cianídrico. Mas com 1 hora de fervura, ela vai embora. Aí já subiu e tudo mais. Pode comer. O que acontece é que a folha, por ser ela muito grossa, diríamos assim, ela precisa de uma grande fervura para que ela quebre as moléculas. E aí a gente eu estava falando para ele, que o primeiro momento do cozimento, no 2º dia, no primeiro dia, vamos dizer, seria para tirar o ácido, aquele gosto mais do ácido, que ele dá um gosto. Do 2º dia para frente, no 2º dia já se coloca o tocinho branco, sem sal. Por quê? É para ele lubrificar a folha e começar a quebrar as moléculas. Então, 3, 4 dias de cozido é para essa quebrança. É praticamente uma aula de química, né? É uma aula de química, o qual ele está estudando muito bem sobre isso. Interessante. E eu perguntaria a vocês agora, aonde, fora do Pará, você consegue comer muito bem comida paraense? Hoje, em que polos, assim, a gente pode dizer que ali dá para comer comida igual você come lá no Pará? Ou não tem como? Não tem. Até porque São Paulo faz o Atala, por exemplo, hoje o Atala, a Morena Leite, tem uma outra aqui que eu me esqueço, que é também muito conhecida, que é minha amiga, essa turma toda faz culinária paraense hoje, porém com o toque deles. Não é como a gente faz aqui, não é uma tradição. Ele pega a ideia e prepara o prato, né? O Atala e tal, eu volto na Morena Leite, volto a Tereza Corção, que no caso é do Rio de Janeiro. Aquela argentina que era do Masterchef também tem sim, proximidade com o Castanho também, com já vi os dois gravando mas juntos. Mas nenhum fazem. É uma comida original. Eles pegam a técnica e aplicam na técnica que eles conhecem. Então, assim, pode-se dizer que se o chefe Ofir em algum lugar no eixo sul-sudeste ele abrir um espaço com a nossa culinária, vai arrebentar. Tem acontecido isso em Camboriú, né? Sim, mas em Camboriú eu só fiz morar, aquela história, porque eu fiz grandes eventos com os alunos de gastronomia. Aí sim, eu me notabilizei no Sul pelos eventos que eu fazia de gastronomia com os alunos. Eu tirava eles de dentro da universidade e dava aula do caos. É verdade, porque ele estuda na universidade, ele estava agora em casa e eu sempre dizia: bicho, aqui tu está te adaptando à vida real. Que é aquilo que estava lá, o caos, aquela coisa horrorosa e tudo. Porque na universidade é tudo muito bonitinho, é tudo muito limpo, tudo muito organizado. Mas quando tu vai para o evento mesmo valendo, mano, não tem nada daquilo. Tudo pode acontecer, né? Não tem nada daquilo na universidade, nada. Nada de que tu aprendeu lá
a não ser o conhecimento Sim. de fazer, vai servir para o teu dia a dia no momento de fazer. Vamos uma hipótese que fala o Thiago, o que é que tu vai fazer? Eu falo que no curso de gastronomia deveria ter pelo menos um semestre de logística, né? Porque realmente quando você vai trabalhar num restaurante, ou principalmente em eventos, porque o restaurante você já tem toda a estrutura, você já está acostumado a trabalhar ali. Mas em eventos onde você vai trabalhar numa cozinha que você não conhece, que você não sabe das limitações, e acontecem N imprevistos que o cozinheiro tem que estar ali pronto para poder resolver esse problema, porque o que importa para o convidado é ser servido e não quer nem saber do problema que está acontecendo na cozinha. Sim. Então, Quer saber como a comida chegou ali. Não, ele quer saber que esteja pronta e boa. e boa. E logo, né? E logo. Sim. Ontem, por exemplo, foi totalmente diferente daquilo do logo. E existe, eu perguntaria a vocês, algo novo a se apresentar sobre a nossa gastronomia? Porque assim, todo mundo que chega aqui quer o vatapá, que também tem fora daqui, quer a maniçoba, quer o tacacá, quer os nossos sorvetes, tem interesse, né, em tudo isso. Mas tem algo assim, olha, isso aqui está saindo agora, isso aqui não é tão... já não vem, não é secular, digamos assim. Existe algo no sentido do preparo ou tem coisa nova saindo aqui? Eu particularmente não sei. Porque... É a pergunta do curioso mesmo. Sim, os que eu conheço são todos baseados no tradicional, né? Todos eles. Até porque uma inovação hoje seria mais tecnológica até. No preparo, né? Eu acho que... olhando de fora, uma pessoa de fora, eu acho que falta um pouco de difusão da tecnologia de alimentos para a alimentação paraense. Não no sentido de que eles precisam estar comendo, por exemplo, a geleia de cupuaçu. É um produto que você consegue exportar para o Brasil, para fora, porque é um produto... A tecnologia de alimentos que eu falo, às vezes a pessoa pensa que eu estou colocando algum aditivo aqui, algum conservante, alguma coisa, mas não necessariamente. Por exemplo, a geleia de cupuaçu que tem aqui, ela só tem polpa de cupuaçu e açúcar. O que é uma tecnologia de alimento? A tecnologia de alimento é justamente um preparo, uma técnica que você utiliza com o alimento para poder aumentar a validade e a durabilidade daquele produto. Então, através dessa nova validade, você consegue exportar para o Brasil todo. Eu tenho certeza que uma fruta de cupuaçu não conseguiria ter o mesmo prazo de validade do que essa geleia, que só tem cupuaçu e açúcar aqui. Então, o que o paraense, essa demanda que você trouxe de que o paraense precisa... está exportando os alimentos, exportando para poder levar para o Brasil todo aquela comida típica do Pará, é justamente a adoção de novas técnicas, novos preparos para poder aumentar essa durabilidade do produto, essa vida de prateleira, para poder facilitar na exportação para o Brasil todo ter na mesa, ter a facilidade de ter na mesa ingredientes tipicamente paraenses que não chegam na mesa de todos os brasileiros. É uma forma de você entender que é para ser tradicional, né? Você Sim. vai comer algo que o teu avô comeu, o teu bisavô, os teus ancestrais, né, tiveram a oportunidade de comer, mas para que você mantenha essa cultura desse tipo de alimento à mesa, você precisa da modernidade também, né? Não tem como fugir disso. Tem um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fala que a cultura ela é como água. Se você deixa ela parada, ela estraga. Agora, se ela tiver corrente, essa água vai chegar até no mar com você podendo beber essa água. A cultura é a mesma coisa. A cultura, se você falar assim, olha, está proibido fazer geleia de cupuaçu, a gente só pode comer cupuaçu com farinha. Essa cultura vai morrer. Agora, ela trazendo evoluções, trazendo inovações, trazendo ela para a atualidade, trazendo para o contexto atual, ela já é uma cultura que tende a ser mais duradoura. E aí essa visão empresarial é importante também, né, Gilvan? Imagina que uma rede de fast food, por exemplo, comece a brincar de colocar algo tipicamente paraense ali no meio do seu cardápio, né? Eu nunca vi isso, não existe. É difícil, é raro. Às vezes tem Copa do Mundo e aí você vai comer o sanduíche da Alemanha, vai comer o sabor, não sei, da Itália, tem aquela... O que eu coloco é o seguinte, não aparece, né? O que eu coloco é o seguinte, por exemplo, maniçoba. A maniçoba a gente só come se for em casa. Por que só come se for em casa? Porque a da mamãe é a melhor.
É verdade, isso é verdade. Então, o que acontece? Por que os restaurantes aqui praticamente não exercem essa culinária nossa? Ela é mais de fora. Porque não tem turista. Ironicamente, quem consumir essa culinária nossa de restaurante seria o turista. Porque eu não saio da minha casa para comer uma comida de tucupi, por exemplo, que eu sei onde eu compro o melhor tucupi, eu vou fazer. E como toda a sociedade pensa dessa forma. Eu penso que é assim que se pensa, não sei. Né? Sim. É uma cultura nossa também isso. É diferente do pão de queijo. Se tiver pão de queijo, nunca vai perguntar de onde veio esse pão de queijo. O pão de queijo da minha avó é o melhor pão de queijo do mundo. Provoquei agora. Mas o que eu coloco é o seguinte, aí sim, coisas que saíram daqui, a tapioquinha, por exemplo, que é originária, não é da Amazônia, é do Brasil. Hoje ela incide no Brasil por inteiro. Mas aqui se come ela diferente de tudo e de todos. Esse aqui viu a tapioquinha molhada lá, o cidadão vendendo lá em casa, que dissolve na boca. Aí eu falei para ele, isso aqui é técnica. Sim. Isso aqui é conhecimento milenar, que os outros não conhecem. Tanto que eles fazem a tapioca lá, põe a tapioca e joga a manteiga e já estão comendo. E foi provocativo isso mesmo, né? O meu padrasto é mineiro e quando ele chegou aqui e viu o que é da culinária mineira sendo preparado aqui, ele estranhou. Ele disse, não, lá não é assim. Não é desse jeito. Mas quando a gente recebe, quando a gente se acostuma na realidade com a culinária que a gente acha que é de outro estado, já está ali no dia a dia, acha que é daquele jeito. Como o açaí com granola. Com granola. Que, vou tomar um açaí. Eu já tentei tomar esse açaí lá fora. E não tem absolutamente nada a ver com o nosso açaí. Sim, não tem nada a ver. Esse papo são para vários episódios de podcast. Exato. A gente vai deixar aqui já um convite para o senhor. O próximo, para ti também, Alexandre, quando tu vier, vai voltar em Belém. Tenho certeza que vai voltar em Belém. Já está pensando nisso. Já tô programando. Foi um papo extraordinário, Gelê. Sensacional. A gente só tem a agradecer a presença de vocês nós aqui. Nós é que temos que agradecer. Quando eu digo nós, eu não quero falar junto com ele, nós dois, mas sim no meu caso. Eu fico agradecido a vocês da oportunidade, porque é sempre muito bom a gente ter oportunidade de falar o que nós pensamos em relação a essa gastronomia e o que precisa ser feito. E precisa muita coisa, inclusive uma política governamental. Fica a reflexão para todos nós, né? Só, mais uma vez, muito obrigado, chefe Elfi, chefe Alexandre Silas também, que você consiga levar os ensinamentos do chefe Elfi, tudo o que há de melhor na nossa gastronomia, também para os seus lá em Minas Gerais e por onde você for. Muito obrigado, gente. Com certeza. Agradeço pelo convite e eu também aproveito para agradecer o chefe por todos esses dias que ele me aturou na casa dele, dando essa experiência imersiva na cultura paraense, né? E também por todo o serviço prestado durante todos esses anos profissionais do chefe, que são de se vangloriar e que qualquer gastrônomo que pega para estudar o currículo desse cara sente orgulho de ter um brasileiro fazendo um papel tão importante. Comeste bem, né? Com certeza! Foram 16 dias de muita fartura. Eu tenho certeza que no mínimo 3 quilos eu engordei. Vai sentir falta, né? Com certeza. Eu vou sentir falta do açaí depois do almoço. Obrigado, gente. Obrigado, Gilvan. E até a próxima aqui no nosso Rede Pará Podcast. Nós é que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Até lá, gente. Obrigado.